Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Opa, vamos aqui iniciar então o terceiro módulo do nosso curso, onde a gente vai aprender a estruturação de escrita para a internet, tá? Os diferenciais de uma escrita normal para uma escrita aí feita propriamente para a internet em si. O que o cliente espera como produto final? A gente chegou até um produto quase que 100% com a nossa revisão. Depois a gente vai passar aí numa das principais ferramentas que a gente utiliza para revisão de SEO, que é o Yoast. Mas a gente pode usar também o Rank Math ou outras. Fica à vontade aí para escolher o que você quiser. Então, aqui a gente vai ver a diferença, né, que a gente trabalha com isso. O que é um site? E aqui é importante a gente falar sobre isso. Um site é uma construção que utiliza o protocolo HTTP com arquivos HTML. Está um pouquinho confuso, né? Vamos entender o seguinte. Um site, ele é um texto, tá? Pode ser chocante para alguns, mas um site é simplesmente um texto de computador. Ele é um texto de computador que vai ter estruturas de marcação chamada HTML. É diferente do texto puro. Se você digitar uma coisa aí no bloco de notas, você vai ver que você não tem um final de linha automático quando acaba a página, porque não tem exatamente uma página, você tem uma linha. Aí você aperta um Enter, você pula para a linha de baixo. Senão você pode ir infinitamente praticamente escrevendo, né? Outra coisa, protocolo HTTP é Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de hipertexto. E HTML é Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de hipertexto. Ou seja, é um texto especial que ele tem toda a questão de estilo e visualização. E por que isso aqui é importante? Lógico, a gente vai ter tecnologias que não vêm ao caso, como o CSS, JavaScript, né? Mas isso aqui não vem ao caso agora. O que a gente precisa entender disso? O Google, que é a principal ferramenta de busca que a gente usa hoje, ele vai ler o seu site como se o seu site fosse um texto. E a partir disso ele vai criar toda a estrutura dele. Então, você vai ver aqui o conceito de SEO. Ou seja, quando você faz uma busca no Google, vamos colocar aqui, por exemplo, como fazer pipoca. Quero criar uma receita de pipoca gostosa. O Google vai te listar uma penca de coisa. Qual que é o critério para o Google colocar aquelas páginas em ordem para você? Você tem alguma noção disso? Qual que é o critério? Então, no caso, esse critério a gente chama de SEO, que é a otimização do mecanismo de busca, Search Engine Optimization, que são técnicas em que a gente coloca para o Google que o nosso texto ele vai valer a pena estar em primeira posição. Tem o SEO on-page e o SEO off-page. Quem é mais antigo, aí, mais dinossauro como eu, pegou o início da internet caseira, né? Aquela que você podia já ter em casa. A internet ela já é bem antiga, os protocolos mais antigos, tem a ARPANET, tem várias coisas assim, diferentes, mas em geral, quando a internet começou nas casas, você tinha já, depois de um tempo, alguns buscadores de páginas de internet e eles eram bem simples. E qual que era o problema? Você dizia para o navegador sobre o que o seu site era. Você ia lá e você escrevia, colocava, por exemplo, meu site é sobre isso, quando eu buscar em tal coisas é bom que você ponha meu site na frente. Qual que é o problema nisso? Todo mundo quer acesso, ninguém cria um site para ele ficar escuro lá e ignorado, é muito raro. Então, todas as pessoas começaram a botar que os sites delas eram sobre tudo. E aí era uma dificuldade para você achar o que você queria. A diversidade era muito pouca. Alguns navegadores, alguns buscadores começaram a fazer sucesso porque tinham um jeitinho mais limpo, né, de tratar o sistema. E aí tinha o KD, o Alta Vista, o Yahoo, que começaram a fazer uma revolução. Mas o Google mesmo foi quem botou aí o pé na porta, e desde que ele chegou, praticamente ele tomou o mercado muito rápido e nunca mais perdeu o lugar dele. Por quê? Principalmente porque era ele que dizia as regras. Eu vou ver o seu site, mais ou menos o que ele faz. Eu vou ler o seu site e através disso eu vou dizer sobre o que o seu site é, aonde ele tem que ser apresentado. Ok? Então, para a gente ter uma posição boa no Google, a gente precisa mostrar para o Google
que o nosso site ele tem qualidade, ele precisa estar no primeiro lugar da busca. Afinal de contas, o Google, em grande parte, vive disso, né? Ele é um monopólio de buscadores, embora você tenha outros, ele é o melhor, ainda é o melhor, porque ele entrega o melhor serviço. Então, o Google não vai simplesmente ser ignorado por qualquer coisa. Então, temos aí uma série de ações para fazer. Eu vou falar agora sobre o SEO off-page. Por quê? Porque o SEO off-page, ele não é parte do nosso trabalho, tá? Ele, no caso, vai estar ligado ao marketing digital em geral, onde você pega e traz os resultados através principalmente do que a gente chama de backlinks. O que são backlinks? São sites de outro lugar, ou seja, outro domínio, não é o seu site, que traz um link para o seu site. Calma, um pouco confuso. Vamos entender assim que você criou esse site da receita de pipoca. Sua receita é tão boa que todos os sites de blogueiros e tudo mais falam, pô, olha, essa receita é muito boa, e põe um link para o seu site. O Google vai entender o seguinte, olha, tinha um outro site lá que estava na primeira posição, mas todo mundo está falando desse, então provavelmente é porque essa receita é melhor. E aí que é interessante, a maioria dos resultados vem dos backlinks, mas ele só mantém se o SEO on-page ele funciona direito. Então, o off-page você não precisa se preocupar como redator. O on-page é o que você vai se preocupar. Eles falam, nossa, mas é tão importante estar na primeira posição? Eu falo, é importante. Por quê? Porque 33% na média dos acessos vão para a primeira posição. A segunda posição já cai para 10%. Ou seja, menos de um terço dos acessos. E aí para a outra, para a terceira posição já começa a ser normalmente 1%. E aí vai fragmentando muito. Até que o normal é que se a busca não tem aí centenas de milhares de buscas por mês, depois da segunda página você não vai ter acesso a nenhum. Tá? Então sempre você procura a primeira posição. Não é possível você conseguir sempre. E realmente é desafiador. Mas quando você consegue, os resultados são ótimos. Imagina só, você ter uma busca com 1 milhão de buscas mensais, ou seja, 330 mil acessos todo mês, vem só de uma fonte. É realmente impressionante. Olha só, vamos aprender aqui então um pouquinho, algumas coisas sobre as técnicas de SEO on-page, né? São coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, as técnicas que são utilizadas que representam que o seu site tem o melhor conteúdo. A densidade da palavra-chave, tá? O que é isso? O Google precisava entender que para o seu conteúdo ser considerado bom, ele tinha que primeiro falar daquele conteúdo. Vamos botar que eu estou falando sobre como fazer a pipoca, né? Só que infelizmente eu divago demais. Eu vou para todos os outros assuntos semelhantes e que não possuem nenhum vínculo com aquilo. A gente fica flutuando no espaço, tá? Então, o Google vai falar, olha, eu preciso de alguém que seja objetivo, vá direto ao ponto. Aí outros espertinhos começaram a fazer o quê? Eu vou encher o meu texto dessa palavra-chave, porque aí o Google vai botar na frente. E deu resultado por um tempo fazer isso. Às vezes tinha site que simplesmente era só uma palavra-chave repetida várias vezes, ou seja, não tinha um conteúdo decente. E hoje o Google também penaliza quem faz isso. Então, a gente precisa de uma densidade entre 0,5% até 2,5% de palavra-chave, ou seja, é uma quantidade a cada aproximadamente uma vez a cada 200 no mínimo e no máximo uma vez a cada 40 outras palavras tem que ter a palavra-chave. É uma faixa normalmente entre isso. Outra coisa, ele lê o conteúdo também do seu texto. As inteligências artificiais elas vão comparando e elas veem, olha, seu texto é mais completo que os outros ou fala menos coisa. E o Google quer um texto completo, né? Que esteja na frente. Por quê? Porque isso vai facilitar todo o trabalho dele. Outra coisa é a quantidade de mídias ricas. O que são mídias ricas? Mídias ricas aí são YouTube, um vídeo do YouTube que você pode botar no meio do seu texto, uma imagem para ilustrar o conceito. Porque o Google ele entende que com uma imagem, com um vídeo, você sempre vai estar transformando tudo em algo mais fácil de se ler. Outra coisa, links úteis, links que tenham a ver com o conteúdo que você está falando. Se você começa a colocar links úteis no seu trabalho, o Google vai entender, olha, vale a pena a gente indicar esse site porque ele está levando as coisas além. Ele está indicando outros lugares, ou seja, ele está preocupado em informar.
E isso vai ser levado em consideração. Outra coisa é o tempo de retenção na página. O Google sabe que para ter uma qualidade aí de resultado mesmo, ele sabe que você tem que ficar na página dele um tempo. Ou seja, você cria uma página, você consegue a primeira posição e o pessoal simplesmente clica, vê que não tem nada a ver com o que eles estão procurando e pulam para a próxima, fecham a sua página e vão para outra, o Google vai te tirar da primeira posição, vai botar você mais para trás. Quanto mais tempo a pessoa ficar lendo o seu texto com a página aberta, clicando em outros links, né, que é o número de ações que a gente fala depois, clicando em coisas do seu site, isso vai deixar o seu site com uma maior autoridade, né? Outra coisa é a qualidade do site. Em geral, que a gente vai ter a criação do HTML, do CSS, JavaScript, o PHP envolvido, tudo isso vai fazer a diferença. E o número de acessos, quanto mais pessoas estiverem indo atrás do seu conteúdo, melhor. E eu digo para você, as primeiras 5 posições do Google, elas são levadas em consideração principalmente com o número de acessos. De repente você está na 3ª posição e você começa a receber mais acesso do que a segunda, o Google vai te jogar para a segunda, porque ele entende, olha, esse texto é mais interessante para as pessoas do que aquele outro ali. E assim a gente vai crescendo, tá? Desculpa aqui. Por último, a gente vai ter uma checklist de SEO. Eu preparei um material que vai estar aí para vocês com algumas ações que a gente precisa fazer para garantir que o SEO do nosso texto esteja ok, certo? E a gente vai também trabalhar aqui com o Yoast para ver como que funciona aí na prática um projeto do zero. Mas é isso. Desejo aí bastante sucesso para você. Um grande abraço e até a próxima. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.